Ei pessoal, olha a Cris surrealista chegando aqui de novo. Vamos terminar o surrealismo? Mas antes, meus lembretes. Gente, vocês têm que me ajudar a crescer. O canal precisa muito crescer. Para isso, vale curtir, os comentários são super importantes, as inscrições, se você não se inscreveu, se inscreva, tem o sininho que avisa que eu estou chegando, divulguem, contem se vocês estão gostando, espalhem essa notícia, gente, tem um canal bacana de História da Arte, tá? E tem também o meu Instagram, @canal Espalhando Arte, que tem sempre coisas interessantes, curiosas, vale a pena conferir, ok? Vamos continuar o surrealismo? Pois então, na primeira aula eu falei de 2 estilos ou métodos de pintura surrealistas. Na primeira aula eu falei apenas do primeiro, né, que é um método bem hiperrealista para dar essa impressão, quanto mais real, parecer mais irreal, né? Dar essa coisa de sonho, essa vibe onírica, né? De sonho mesmo, misteriosa. Ok, falei de Salvador Dalí e René Magritte. Hoje eu vou falar sobre o segundo estilo ou método de pintura surrealista, que é baseado no automatismo, a escrita automática como uma forma de entrar em contato com a mente inconsciente. Artistas como Joan Miró e Max Ernst usaram várias técnicas para criar imagens improváveis e frequentemente bizarras. Vou começar falando de Max Ernst. Lembram que o Max Ernst é do dadaísmo também? É o que eu falei, alguns artistas do dadaísmo migraram para o surrealismo, ok? Max Ernst, alemão. Pois então, uma das técnicas que ele desenvolve é a frottage, um método surrealista e automático de produção criativa que visa sondar o inconsciente. É sempre isso, tentar liberar esse inconsciente, pôr para fora. Frottage vem do francês frotter. Em português, friccionar, esfregar. O que é essa técnica, frottage? Vocês vão ver por que ela é automática, né? Quando a gente fala que é automático, é porque, como eu expliquei na primeira aula, é uma coisa feita automaticamente, sem que você tenha tempo de racionalizar, de guiar com a mente consciente ou a escrita ou o desenho, né? Mas aqui vocês vão ver que é uma outra técnica de fazer de forma também automática, sem o controle da razão. Não é criado pelo pensamento, pela construção do consciente do pensamento, da razão, tá? Vocês vão ver. Na frottage, o artista utiliza um lápis ou um lápis de cera, uma outra ferramenta de desenho, e faz uma fricção sobre uma superfície texturizada, tipo tábuas de assoalho, pedaços de barbante, tela de arame, papel amassado, crostas de pão. Ou seja, você pega, sei lá, uma folha, também folha, planta, né? Uma folha seca, põe o papel em cima e passa o lápis de cera ou um lápis grafite, para você, friccionando, esfregando, obter a textura daquilo que foi colocado lá embaixo. Entenderam? O desenho obtido podia ser deixado como estava, simplesmente friccionou e obteve aquele desenho, ou podia ser utilizado como base para aperfeiçoamento. E aí, a partir dali, se criava alguma coisa. Conta-se que o Max Ernst foi inspirado por um antigo piso de madeira, onde as tábuas já estavam bem gastas por anos de uso, né, de esfrega, e ele, olhando para aquela madeira gasta do assoalho, viu os veios da madeira, os padrões de granulação, e começou a ver umas imagens estranhas, né? Aquelas formas começaram a sugerir imagens estranhas para ele. E aí, a partir de 1925,
Ele as capturou, essas imagens, colocando folhas de papel sobre o chão e esfregando com um lápis macio. Os resultados sugeriam florestas misteriosas povoadas com criaturas estranhas. Ele criou inclusive uma série de frotages chamada História Natural. Outra técnica usada por ele era a grattage. Como que era feita? Inicialmente, eles aplicavam várias camadas de tinta sobre uma tela. Embaixo da tela, colocavam objetos como grades de metal, barbante, tábuas de madeira, e o relevo desses objetos podia então ser visto através da tela. E para transferir essas estruturas para o quadro, raspavam as camadas superiores de tinta. Depois eles podiam ou não trabalhar os padrões que haviam se tornado visíveis. E não é à toa que a tradução de grattage é raspagem, né? Você raspa para ver o que está debaixo. Muito parecido com a frottage. Olha esse trabalho do Max Ernst, A Horda, de 1937, que é uma grattage, portanto feito com tinta a óleo. Uma multidão de criaturas selvagens surge em direção ao observador. Aqui, o inconsciente de Ernst é um local de turbulência onde figuras monstruosas oprimem a compreensão racional. Pois então, esse quadro sugere o pavor associado aos medos infantis daquelas bestas anônimas escondidas no armário ou embaixo da cama, sabe aquela coisa, né? Daqueles monstros, né? Os medos da infância guardadinhos lá no inconsciente. E as figuras nessa pintura são assustadoras porque são ao mesmo tempo familiares e totalmente estranhas. Nós as reconhecemos como figuras de nossa própria imaginação, tanto quanto da imaginação do artista. Mesmo quando os artistas não usavam técnicas automáticas específicas, muitas vezes contavam com um poder de formas abstratas para gerar associações consciente e inconscientemente. Quem gostava disso? Joan Miró, artista catalão. Ele fazia essas associações que eram geradas por formas abstratas simples, colocadas em relação umas às outras, para criar obras lúdicas que revelam as ricas possibilidades de associações inconscientes. Por exemplo, vou pegar um quadro dele que vai dar para vocês entenderem melhor. À primeira vista, o quadro A Maternidade, de Miró, pode parecer uma obra de abstração geométrica. Porém, uma inspeção mais detalhada revela que as formas abstratas criam uma imagem cômica e simplificada de uma mulher com 2 filhos pequenos flutuando no espaço. As figuras são reduzidas a signos básicos. A mãe é representada por um segmento escuro de um círculo, com um círculo menor perfurado, uma saia com um buraco. Cruzando seu corpo está uma linha diagonal que termina em seus seios, um representado frontal e o outro de perfil, da qual seus filhos pendem como âncoras decorativas. Sua cabeça, com seus raios radiantes de cabelo, é estranhamente e comparativamente pequena. E foi o que ele fez, né? Aqui ele usa formas abstratas que, quando colocadas uma em relação à outra, podem gerar associações conscientes ou inconscientemente. E a gente continua tendo uma imagem estranha, misteriosa, onírica. A pintura O Carnaval de Arlequim, também de Miró, de 1924, foi um dos primeiros trabalhos surrealistas do artista e também foi pioneiro
no uso de formas biomórficas. Biomórficas são aquelas que evocam organismos vivos. Bio, vida. Mórfica, forma. Forma de vida, né? Então, que evocam organismos vivos. Essa é uma característica do trabalho do Miró. Ele gosta demais dessas forminhas com jeito de organismo vivo. Não é a coisa em si, vocês vão ver. Aqui, no Carnaval de Arlequim, ele retrata uma cena festiva onde biomorfos quixotescos parecem estar envolvidos em uma celebração animadíssima. E olha que interessante, cada forma nos lembra algo, mas sempre nos deixando inseguros. Como, por exemplo, no centro, à esquerda, o Arlequim, que é identificado pelo preto e branco do traje, mas tem um corpo em forma de guitarra distorcida. Então, é aquela coisa, né? Você pensa em algo, mas fica sempre inseguro, não é direto. O gato, no canto inferior direito, fica de pé sobre as patas traseiras como se estivesse dançando. São vários elementos que nos prendem a esse mundo imaginário e nos deixam intrigados pela dissonância entre identificação e significado. Uma coisa que eu acho muito legal no trabalho do Miró é a relação dele com a questão da criança. Ele fala, olha só, a mente que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte de sua infância. O que ele quis dizer com isso? Porque a criança tem a mente livre, né? Solta, que cria, que inventa, que imagina. Ela não é condicionada, ela não tem tantos valores, regras estabelecidos. Então ela tem assim uma liberdade, ao mesmo tempo de uma pureza, uma simplicidade, que lhes dão um poder de imaginação e criatividade. Então é muito bacana esse olhar que ele tem, né, para a questão da criança. E o trabalho dele reflete muito isso. O trabalho dele é muito alegre, muito colorido, tem um ar assim bem infantil. Quando você olha assim, faz um pupurri do trabalho dele, você percebe isso claramente, como o Carnaval de Alecrim, né? Com esse gatinho dançando, gatinho mais ou menos, você não tem certeza, né? Tudo assim lúdico, de um mundo mágico, fantástico, mas alegre. Então, hoje nós terminamos o surrealismo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no Clube de Membros. Aqui abaixo do vídeo tem Seja Membro. Se você apertar, você não vai aderir de imediato, não. Você vai ter a opção de ver o que eu estou oferecendo. Já falei que é um nível só que eu estou oferecendo por enquanto, depois eu vou criar mais níveis com mais benefícios, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar desse primeiro nível, não custa nada dar uma olhada, é um valor super simbólico, vocês vão ver lá também, tá? E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele pessoal que tem contribuído lá no Patreon e aqui no Clube de Membros para que esses vídeos aconteçam. A vocês, o meu muito obrigada. Não esquece de curtir não, hein, gente? Beijo, tchau!